com relação ao comércio, o comércio é só uma das medidas de restrição ou de diminuição da dinâmica social. Então, existe uma consideração que deve ser levada em conta, é a dinâmica social de cada cidade. É diferente a gente comparar a nossa dinâmica com a dinâmica de João Pessoa, com a dinâmica de Fortaleza, de São Paulo. Então, cada uma vai ter um momento que vai precisar restringir cada vez mais, né? E algum momento que vai precisar liberar, até porque a gente sabe que a saúde, né? A saúde, ela não tem preço. Porém, infelizmente, ela tem um custo. E esse custo, até mesmo para o Estado, é alto de se manter. E a gente já vê alguns estados aí da nação, como Minas Gerais, sem verba para pagamento do judiciário legislativo. Então, trazendo para a nossa cidade aqui, o momento de fechar o comércio, foi o que a gente apresentou lá, é que não seria esse momento agora que foi fechado. Talvez agora, por volta do próximo final de semana, do outro, aí observando até o máximo, né, estourando aí até o dia 15 de junho, talvez fosse o melhor momento para fechar, para que o fechamento do comércio trouxesse menos impacto negativo para a economia local e regional. É interessante observar que o fechamento do comércio é só um ponto das medidas de redução da dinâmica social. E isso tem que levar em consideração. Não é o comércio que está trazendo a contaminação, é a dinâmica social, a mobilidade social, o contato de múltiplas pessoas é que faz a contaminação aumentar. Então hoje, né, até porque a Universidade Federal da Paraíba corroborou os nossos dados, que existe um controle relativo do número de casos, obviamente vai aumentar e vai aumentar cada vez mais. Estamos ainda em um aumento aritmético e vai chegar ao ponto que o aumento será geométrico. E aí há necessidade de ter medidas mais duras. Mas o que a gente se discute é qual o melhor momento para fazer a introdução de cada medida e, obviamente, também a saída. Então, do nosso ponto de vista, haveria necessidade de, sim, fechar o comércio, mas não agora. Talvez a nossa ideia é que isso fosse observado semanalmente e aí uma previsão que fosse aí por volta do dia 1º, entre o dia 1º e o dia 15 de junho, talvez fosse um momento certo de diminuir a dinâmica social, levando ao mínimo prejuízo da economia da nação, do Estado. Lembrando que a economia é quem vai pagar o custo dessa saúde, que infelizmente é desembolsado pelos estados, desembolsado pela nação, pelo município, que precisam dessa renda, né? Vai chegar uma hora que isso deve apertar um pouco mais e creio que isso daí vai fazer bem diferença quando esse momento chegar. Jamaci, na sua opinião, esse fechamento do comércio, ele colocará um fim em aglomerações no centro da cidade, na sua opinião? Olha, para você ver, esses dias mesmo eu andei no centro do comércio, eu acho que foi no domingo, de carro, e eu vi 7, 8 pessoas nas praças aí, bebendo e conversando. Veja bem, não é isso que vai reduzir as aglomerações, não é isso que vai reduzir a contaminação. Estou falando do ponto de vista direto, matemático, como se uma coisa automaticamente levasse a outra. Não é bem assim. O que a gente precisa é ter um movimento de contribuição social, é totalmente diferente. É a gente conseguir quanto mais pessoas engajadas nessa ideia para fazer com que haja um distanciamento social. Fechar o comércio como medida monocrática, isso é como medida exclusiva ou direta, matematicamente ligada, infelizmente é uma interpretação feita no Brasil, mas é uma interpretação feita errônea. O que a gente precisa é trazer pessoas para o mesmo lado, para que todo mundo fique do mesmo lado, trazer os empresários para o mesmo lado, na luta contra a Covid, e trazer os empresários para convencer seus funcionários que é necessário manter um distanciamento, é necessário ter um cuidado de higiene redobrado, e isso é que é interessante. Essa questão de reduzir vai alterar a aglomeração? Infelizmente não vai, porque a população sente uma necessidade do ponto de vista psicológico, social, também econômico, mas muito psicológico e social, e que infelizmente vai atacar o nosso sistema de saúde por outras maneiras. Não sei se você tem um pouquinho de tempo aí, mas eu vou tentar explicar. As ondas que atacam o sistema de saúde devem ser mais ou menos umas 4 ondas. A primeira onda, ela vai atingir um pico, que é a onda que a gente está enxergando agora, que é a onda da Covid, onde ela aumenta a mortalidade e causa esse impacto. Segunda onda, a gente vai sentir um pouquinho mais na frente. A gente vai sentir uma onda das doenças crônicas que se agudizam. Por exemplo, paciente hipertenso, diabético.
ele vai ter um infarto, um AVC. E isso vai ser um retardo porque houve um atraso ou uma complicação no tratamento crônico dele. E esse seria uma segunda onda. Uma terceira onda seria as doenças crônicas. A doença crônica, como, por exemplo, o próprio diabetes, a própria hipertensão, mas também aí crescentes aí doenças com câncer, que vão ter retardo de diagnóstico. E aí uma quarta onda, que essa é realmente mais agressiva, realmente onde vai ter um impacto social maior, são a onda das doenças psicológicas, psicossomáticas, onde vão ter aumento de depressão, aumento da violência doméstica, dos crimes por proximidade. E, infelizmente, a gente, quando olha para a doença Covid, a gente tem que olhar para toda essa globalização e não olhar unicamente para a Covid, porque existe um mundo por trás disso, existe uma sociedade por trás disso, e é muito mais complexo do que só dizer abrir e fechar comércio, abrir ou fechar outras coisas. A gente precisa refletir bem a sociedade que está por trás disso.